Bom dia, tudo bem? Hoje, a nossa aula de português, nós vamos terminar a apostila do primeiro bimestre, tá? Então, nós não vamos ainda usar a apostila nova. Então, na apostila do primeiro bimestre de português, página 95, pode colocar a data aí e vamos começar. Quem será esse que aparece aí na página, no alto da página, com esse chapéuzinho verde aí, essa roupinha? Vamos conhecê-lo? Olá! Será que você me conhece? Sou um talentoso artista italiano. Mas minha curiosidade também inspirou incríveis invenções. Tente descobrir meu nome decifrando a minha assinatura. Veja só, será que você já sabe quem ele é? Vou contar para vocês um pouquinho sobre ele. Leonardo da Vinci. Da Vinci era especialmente curioso. Registrava tudo o que aprendia em desenhos e fazia anotações sobre fenômenos da natureza, sobre o funcionamento dos organismos vivos. Os desenhos mostram que várias áreas da ciência chamavam a sua atenção, como matemática, física, anatomia, botânica, geologia, entre outras mais. A paixão pela observação fez com que Da Vinci estudasse não apenas a beleza nas formas de paisagens ou seres vivos. Ele pesquisava sobre todas as coisas e tentava investigar temas que ainda eram um mistério para a sociedade da época. Foi um italiano com muitos talentos. Foi ele quem pintou a famosíssima Mona Lisa, que por sinal está aí embaixo, né? Então vejam só. Vamos conhecer algumas das invenções, das criações de Leonardo da Vinci. Essa primeira aí, olha, ele batizou de máquina voadora. E foi criada, em 1488, após ele estudar a mecânica de voo das aves. Que será que depois foi se aperfeiçoando e se transformou? Quem já sabe aí? Temos aí o seu famosíssimo quadro, chamado de La Gioconda, conhecida como Mona Lisa. É a pintura mais famosa do artista. Foi pintada ao longo de 10 anos, de 1503 a 1513. Está exposta no Museu do Louvre, em Paris. E aí, a última imagem é um provável autorretrato de Leonardo da Vinci, que foi pintado em cerca de 1512 a 1515. Então, agora, vocês já conhecem um pouquinho sobre a história dele. Vamos lá para a página 96. No texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a infância de Leonardo da Vinci, um dos mais incríveis gênios da humanidade. Um menino em Vinci. A mãe do bebê correu para o pátio, sacudindo os braços. Um abutre estava empoleirado no berço de seu filho. Xô! Xô! Ela gritou. A ave abriu as asas e saiu voando. Por um instante, a mãe de Leonardo pensou que ela pegaria o bebê com suas garras e o levaria para longe, para as colinas. Mas a criança estava sã e salva. Quando ela se inclinou para pegá-lo no colo, ele estava seguindo com os olhos o voo do abutre e sorrindo. A criança, Leonardo, havia nascido no dia 15 de abril de 1452,
em uma região montanhosa da Itália chamada Toscana, perto do pequeno vilarejo de Vinci. Sua mãe, Caterina, era uma jovem camponesa, bonita e pobre. Seu pai, Ser Piero, era um ambicioso jovem da família rica que estava começando sua carreira de tabelião. Leonardo adorava o tio e o seguia por toda a parte. Para ele, Francesco sabia tudo. Enquanto percorriam os vinhedos e os campos, Francesco ensinava a Leonardo os nomes e usos das plantas e ervas, os sinais de mudança do tempo e os hábitos dos animais selvagens que viviam nas colinas ao redor de Vinci. Francesco nunca se cansava das perguntas constantes do curioso menino. Acompanhe aí agora na página 97. Diga-me, onde começa o rio? Dizia Leonardo. Diga-me, o que faz o relâmpago? Diga-me, o que acontece com a lagarta dentro do casulo? O padre da cidade ensinou Leonardo a ler e a escrever e a usar um ábaco. E essa foi a única educação que recebeu. Em vez de estudar, passava grande parte dos seus dias passeando pelo campo e observando a natureza. Explorava as fendas rochosas das colinas ao redor de Vinci. Leonardo se preocupava com o mundo à sua volta. Achava tudo tão interessante e queria sempre saber mais a respeito do que via. Em suas caminhadas, levava papel e giz para fazer esboços do que observava. Estudava o movimento dos pássaros e animais, o crescimento das plantas e das flores, as pedras que encontrava nos leitos dos rios, a luz dos campos e as sombras das densas florestas. Então, vocês conheceram agora um pouquinho sobre a vida dele lá na infância. A tia precisa agora que você desenhe aí no quadro abaixo, ilustre, né? Faça uma ilustração bem bonita a partir das imagens. Quando você fechou os olhinhos, foi ouvindo a história, que imagens ali provocou ali na sua mente, na sua imaginação. Então, você vai pausar o vídeo agora, vai fazer essa ilustração, ok? Agora que você já terminou a sua ilustração, vamos continuar na página 98. Você já ouviu falar em coleta de dados? Alguma vez você já fez esse tipo de trabalho? No livro abaixo, reúna algumas das informações importantes do texto que acabou de ler. Elas servirão para organizar as ideias principais do texto. Então, a tia vai completar aí esse quadro junto com vocês. Então, vamos lá. Qual é o nome do nosso artista? Lembrando, né? Nome da pessoa sempre com letra maiúscula. Qual a data de nascimento do Leonardo da Vinci? Está lá no texto, dá uma procuradinha aí. Qual a sua nacionalidade? Em que país ele nasceu? Também no texto. Quais foram as primeiras descobertas sobre o mundo que ele fez? Vamos lembrar? O que ele gostava de fazer? Hein? As suas descobertas eram o quê? Era tudo fruto das suas observações, né? Que ele fazia enquanto ele passeava com o tio, das perguntas que ele fazia para o tio, né?
Toda vez que ele saía, o que ele levava? Isso, papel e giz, e aí anotando tudo que via pelo caminho, certo? Então vamos ao registro. Então, façam o registro aí, na página 98. Vocês observam que aí no final tem a outra assinatura? Vejam só. O Leonardo, ele era canhoto, né? Ele escrevia com a mãozinha esquerda. E ninguém sabe por quê ele escrevia de trás para frente. Era uma espécie de escrita espelhada. Se você colocar um espelhinho aí, ó, você vai conseguir observar como seria se ele tivesse feito da forma, né, correta. Página 99. Preciso agora de uma corzinha de lápis de cor, a sua escolha. Pinte apenas os espaços que apresentam as características que estão de acordo com o texto Menino em Vinci. Então, nós temos aí. A tia não vai escrever, tá? Eu só vou fazer mais ou menos o quadro, só para vocês terem, não se perderem na hora de pintar, ok? Então, veja só. O texto descreve a vida de uma pessoa real? É um texto que descreve a vida de uma pessoa real? Sim ou não? Sim. Então, nós vamos pintar aqui o primeiro. Ele descreve a vida de uma personagem? Não. Apresenta informações inventadas? Também não. Apresenta informações verdadeiras sobre os fatos acontecidos? Sim. Os fatos são narrados em ordem cronológica do nascimento até o final da infância? Sim. Não se considerou a ordem cronológica, os tempos em que os acontecimentos ocorreram estão misturados. Essa não. Então, ó, são essas três que vocês devem pintar, ok? Letrinha A. Confira a atividade anterior, né, com a professora. Já fizemos aqui juntos. Depois, a partir das informações destacadas, assinale o gênero de texto que corresponde a essas características. Esse texto é um conto de fadas? Não, né? Reportagem? Também não. Uma biografia? Alguém sabe o que é uma biografia? Nós já falamos sobre isso, né? Sim, esse texto é uma biografia. Você vai fazer um xizinho aí no que está de azul. É uma fábula? Não. Um anúncio publicitário? Também não. Uma entrevista? Não. Então, só tem a alternativa correta, é a biografia, ok? E para que serve esse gênero de texto? Alguém sabe me dizer para que serve a biografia? O que a biografia conta? Ela conta sobre a vida de uma pessoa, não é? Normalmente é uma pessoa assim mais conhecida, que fez alguma coisa assim notável, grandiosa, certo? Então, e são sempre fatos reais. Então, a tia vai colocar aqui para vocês.
Terminado o registro, vamos para a página 100. Número 3. Segundo o texto, Leonardo da Vinci foi uma criança bastante curiosa. Cite um fato que comprove essa afirmação. Então, nós vimos lá no texto, várias coisas que ele fazia. Então, ele fazia esboço de tudo que ele observava, ele fazia muitas perguntas ao seu tio Francesco, Ele estudava o movimento dos pássaros, dos animais, ele era muito observador com as plantas. Então, você vai escolher uma coisinha que ele fazia que comprova que ele era muito curioso. Se precisar, volta lá no texto, leia o texto para ver o que você acha melhor, ok? Número 4. Você acredita que a convivência de Leonardo da Vinci com seu tio Francesco estimulou a curiosidade do menino? Sim ou não? Também é uma resposta pessoal, eu quero saber a sua opinião. Se você acha que sim, que a convivência com o tio foi bacana, que ajudou nessa curiosidade dele, você vai colocar sim e o porquê. Se você acha que não, não e o porquê, ok? Número 5. Entre tantos talentos, Leonardo da Vinci também foi um inventor genial. Ele esboçou muitos dos aparelhos e veículos que conhecemos hoje, como a bicicleta, a roupa de mergulho, o submarino, entre tantos outros. No entanto, Da Vinci era obcecado pela ideia de voar. Estudando muito e observando o voo dos pássaros, desenvolveu esboços para máquinas voadoras, que só seriam construídas séculos depois. Observe e tente adivinhar que máquinas são essas. Veja só, a primeira máquina aí, olha, tinha alguma coisa girando na parte de cima dela. Se nós trouxéssemos essa máquina para os dias de hoje, o que seria? Muito bem, acertou quem disse helicóptero. E ao lado, que máquina seria essa que parece que tem uma asa assim nas laterais? Ah, muito bem! O avião. Muito bem, turminha. Vamos agora para a nossa última página de português, da apostila do primeiro bimestre. É uma produção, ok? Isso vai ficar também como uma tarefinha, um trabalhinho para que vocês me entreguem depois, tá? Durante esta unidade, observamos que a curiosidade impulsiona as invenções. Quando bem utilizada, ela contribui com descobertas importantes para a humanidade. Agora, invente algo que mudaria a sua vida. Pense nos seus desejos e nas necessidades do seu dia a dia. Pense em algo que deixaria a vida de todos mais legal. Utilize a folha cartonada para descrever as características do seu invento e dê-lhe um nome. Assim como Leonardo da Vinci, faça um esboço de sua criação. Execute essa atividade em casa, junto com seus familiares. Depois, numa data combinada, apresente a sua invenção para a turma. Então, essa folha cartonada está lá no final da apostila, tá? Nos anexos, olha só. São essas duas aqui. Tá? Você tem que destacar e criar aí a sua invenção. Quem vai ser o inventor aí? Você. A data do seu nascimento, a sua nacionalidade, a sua idade. Pode colar uma fotinho sua aqui ou fazer um desenho do seu rostinho. E as características da sua invenção. Qual vai ser o nome da sua invenção?
né? E qual a utilidade da sua invenção? E, por fim, você coloca lá o nome da invenção e faz o esboço da sua ideia aí, ok? Então, por hoje é isso. Espero vocês amanhã, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.